quer saber o que está acontecendo aí por Brasília, com proximidade do recesso legislativo essa semana. Será decisiva para a votação de textos importantes pelo Congresso Nacional. E aí, meu amigo, como é que está a situação? Temos o corte de gastos, principalmente. Você traz os detalhes aí para a gente. Pois é, essa é uma semana decisiva para o governo federal. Tudo que for aprovado agora, nesta semana, vai ditar o tom de como serão os gastos, a economia do país para o ano de 2025. A expectativa é que deputados e senadores entrem em recesso parlamentar no dia 22, ou seja, já nas próximas semanas, já nos próximos dias, melhor dizendo, e só retomarão em fevereiro. Em fevereiro, os parlamentares vão definir os novos presidentes da Câmara e do Senado. Então, não dá para adiar as votações que estão pendentes. Precisam ser resolvidas o quanto antes. Algumas delas precisam ser resolvidas neste ano mesmo por uma questão de regra e outras porque os parlamentares não terão tempo de focar. Então, esta semana é decisiva para o Congresso e também para o governo federal. São pelo menos 3 votações importantes. Rose, você adiantou para a gente, por exemplo, o pacote fiscal que pretende aí poupar 70 bilhões de reais pelos próximos 2 anos. Foi mais de um mês de espera do mercado financeiro, da população, dos parlamentares. O governo federal preparou esse pacote de gastos com um segredo guardado a 7 chaves e quando esse pacote foi anunciado, ele acabou desagradando bastante o mercado financeiro. Agora, esse projeto, ele enfrenta resistência dos parlamentares. O presidente da Câmara, Arthur Lira, admitiu na semana passada que o governo ainda não tinha votos suficientes para aprovar esse pacote de gastos que prevê uma economia de 70 bilhões de reais. É uma das fichas que o governo federal apostou para fazer as pazes com o mercado financeiro, algo que ainda não deu muito certo. O governo não tem aprovação, não tem número de votos suficientes ainda. Então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele está um pouco desesperado com essa situação do pacote fiscal travado lá na Câmara dos Deputados. Claro que o governo federal já começou a liberar emendas parlamentares para facilitar a negociação com os parlamentares, facilitar ali a aprovação desse pacote. Outras emendas devem ser liberadas, e quando eu falo de emendas, eu não estou falando de qualquer quantia, eu estou falando de bilhões de reais que estão sendo liberados para deputados e senadores. Não posso ser negligente. Esses bilhões de reais já estavam previstos para serem creditados aos parlamentares. Em agosto, o ministro Flávio Dino, do STF, acabou travando o repasse das emendas, já liberou mais uma vez esse repasse e agora o governo federal ganha poder de barganha com esse dinheiro que ele estava devendo, digamos assim, aos parlamentares. Então, expectativa de aprovação do pacote fiscal. Tem também a aprovação da Lei Orçamentária Anual, a LOA. É ela quem determina quais serão os gastos do governo, quanto de dinheiro que o governo vai ter para gastar, quais serão as prioridades de gasto, tudo isso para o ano de 2025. Não dá para deixar essa votação para o ano que vem, então o governo federal também está com expectativas. A maior indefinição é a respeito do salário mínimo, atualmente em R$ 1.412. Pelo pacote de gastos, o governo quer aumentar apenas 2,5% com reajuste acima da inflação. Significa que o salário mínimo seria algo em torno de R$ 1.509 para o ano que vem. Mas, pela regra atual, o pacote de gastos ainda não estipulou uma nova regra, porque não foi aprovado. Então, pela nova regra, prevê ali o acumulado da inflação dos últimos 12 meses, mas também a variação do PIB. Então, nesse cálculo da vigência atual, o salário mínimo seria de R$ 1.518, R$ 9 a mais do que o governo federal pretende dar. Parece ser pouco, mas só para a gente ter uma ideia, R$ 1 a mais no salário mínimo gera um impacto de 350 milhões de reais durante todo o ano. Ou seja, é um gasto que o governo federal
precisa discutir direitinho com o Congresso para poupar, para deixar de gastar um pouco mais além do previsto para o ano que vem. E a última proposta é a reforma tributária, que foi aprovada recentemente no Senado Federal com a relatoria de Eduardo Braga. O senador manteve todos os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus e também de outros polos industriais pelo país. Mas o senador Eduardo Braga, ele sofreu uma derrota a respeito do imposto do pecado, também chamado de imposto seletivo. Aqueles bens e serviços que são considerados nocivos para a população, eles vão ter um imposto maior. Foi incluído no imposto seletivo cigarros e bebidas alcoólicas. Tinha sido incluído armas e munições, só que o senador tentou manter armas e munições com alíquotas maiores, só que a chamada bancada da bala conseguiu tirar armas e munições do imposto seletivo. Ainda há ali alguma divergência na Câmara dos Deputados a respeito do imposto seletivo, o imposto do pecado, então também é algo que precisa ser definido. Gente, são propostas robustas, são assuntos considerados bastante complexos, mas que mexem diretamente com o nosso dia a dia. Então, não só os parlamentares, mas também todos nós precisamos ter os nossos olhos voltados para o Congresso Nacional, porque o que for definido nesta semana lá no Congresso vai ditar como vai ser a economia do nosso país para o ano que vem. Então, um esforço concentrado por parte dos parlamentares e uma atenção concentrada por parte da população, porque são projetos complexos, mas bastante importantes para o nosso dia a dia, viu? Bem lembrado, Igor. E é importante dizer que a gente já sabe até como vai funcionar a coisa, né? Eles vão fazer esse esforço, mas na verdade é para aprovar tudo rapidamente, mudar o que tem que ser mudado para poder sair no recesso no dia que está marcado, porque a folga deles tem que acontecer, a gente sabe disso. Olha, quero te agradecer, meu amigo, pelas informações daí de Brasília. Obrigada por voltar com a gente. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!